Tem um alerta para você aqui. Peraí que eu vou... Aí ele, eu já sei o que deve ser. Faz o seguinte, toma o teu passaporte brasileiro, tá liberada a sua entrada. Quando você sair, só use o seu passaporte americano. Não use mais o seu passaporte brasileiro. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Esse cara, então não dá para dizer que ela foi detida, porque ela encontrou, como ela falou na entrevista pra gente, um anjo ali que falou, olha, não use esse passaporte brasileiro mais, tem um alerta, mas eu não vou te segurar aqui, vai, toca a sua vida e na volta usa o passaporte americano. Você veja que figura, né? Maravilhoso. E aí o caso do Jason Miller assim, 3, 4 horas respondendo perguntas de gente que não falava inglês. Como é que foi isso, eu não sei. E sem respeitar os direitos constitucionais dele no Brasil, inclusive, né? Direito a um advogado, enfim. Beleza. Aí voltemos ao vídeo aqui, Pedrão. Olha o que ele vai dizer e que a imprensa brasileira está escondendo isso de vocês. Eu gravei um Reels sobre isso. O Reels já está a mais de 1 milhão de visualizações. Eu gravei ontem, depois que acabou a timeline. Eu falei, olha, eu fico com dó, eu não celebro. Eu fico com dó de quem não assiste a timeline. Porque o cara tá num universo completamente bitolado e alienado. Olha o que ele fala. Olha a gravidade do que ele fala. Them and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Olha, preste muita atenção nisso. Pode deixar o vídeo aí. Se quiser deixar o vídeo rodando sem áudio. Ele falou que o presidente tem um direito de cortar inteiramente o comércio com qualquer país, inclusive de impor tarifas. E as tarifas impostas não são nada perto da sanção total. Isso é Cuba. O Brasil está no mesmo lugar que Cuba. Cuba. As indústrias iriam sair do Brasil, não ia ter mais exportação para os Estados Unidos, nenhuma, zero. Não é que teriam algumas exportações, é nenhuma. Zero. Ele falou isso. E a imprensa não noticiou. A imprensa não comentou. Não é que a imprensa não deu highlight, não enfatizou. A imprensa não falou. Eu estava vendo. A imprensa brasileira não falou. CNN e Globo News. Sabe qual era o assunto principal desses 30 minutos, 40 minutos que eu consigo aguentar ali enquanto tomo café da manhã? Que também não dá para aguentar mais do que isso. Assunto principal da Globo News, entrada ao vivo e apresentadores debochando do personagem principal da história e tal. Era um caso de um cantor que foi contratado para apresentação em quermesses e paróquias de São Paulo, com um cachê de R$50 mil para o show, e eles dizendo, mas é um desconhecido, tem 7 visualizações a cada vídeo deles no Instagram. Quer dizer, a principal notícia do período em que eu estive acompanhando a Globo News hoje é isso, porque não contrataram um Gilberto Gil da vida, que para esse se pode pagar 800 mil de cachê. Mas o cara que não é assim tão conhecido, não, mas porque tem uma lei que não dá. Se a pessoa não é conhecida, tem que pagar até 7 mil e ele é primo de um secretário municipal. Nossa, que denúncia gravíssima diante de tudo isso que a gente tem visto. É ridículo. E aí, vocês viram então no vídeo, ele deixando bem claro que nós estamos falando aqui de um corte total, e eu nem preciso te falar que o Temer já sabe disso. O que está se costurando hoje no Brasil com uma evidência assim, não preciso nem sequer explicar muito. Você tem o Bolsonaro sendo torturado, sendo refém, a direita amordaçada e autocensurada, porque os deputados não querem dar entrevistas, não querem falar, estão com medo, não querem ingressar com pedidos, não querem pedir esclarecimento do STF, do Itamaraty, de ninguém, tá todo mundo com medo, quietinho ali, ninguém fala nada, com exceção de alguns raríssimos deputados estaduais e federais no Brasil que estão abrindo a boca, falando, fazendo buzinaço, e a esquerda que tá passando o trator com todo tipo de impostos, todo tipo de violação, todo tipo de roubo, INSS. Os caras não estão nem aí. E aí, o óbvio, né? O Trump
sabe muito que ele precisa parar essa lavagem de dinheiro dos narcotraficantes e terroristas. Ele precisa das pedras raras terras raras, né, que estão no Brasil, porque as duas maiores reservas são China e Brasil. A China ele já não vai ter, então ele não pode perder o Brasil, porque a próxima geração de guerras é Star Wars, ou seja, guerra espacial. Ele não pode ficar sem terras raras para esse conflito, para esse embate. E aí não é só o Trump, existe uma coisa que existe aqui nos Estados Unidos, que não é bem o Deep State, que é uma certa estabilidade da defesa americana que perpassa todos os políticos. Para você ter uma ideia, quem é que identificou que os andaimes que estavam em todos os portos nos Estados Unidos era controlado pelo Partido Comunista Chinês? O governo Biden. E quem é que mandou trocar? O governo Biden. Então existem algumas medidas de defesa nos Estados Unidos que elas perpassam os presidentes. Não importa se é democrata, não importa se é republicano, não importa se é direita, se é esquerda. Essa medida de defesa da nação, ela permanece. Uma delas é exatamente Maduro, Lula, tudo que está acontecendo na América Latina, a presença da China na América Latina, a ameaça da China ao comércio dos Estados Unidos, a ameaça da China e do BRICS em relação ao poderio dos Estados Unidos nas relações comerciais. Então isso perpassa governos. Só que o Lula, ele está querendo peitar o cara que coloca medo no Putin e no Xi Jinping. O cara que está fazendo o Maduro jogar tudo no chão. Calcinha, roupa, toalha, tudo. O Maduro está, assim, aterrorizado. Com medo. Não adianta você achar que o fato de ontem o Maduro ter colocado os F-16 para voar perto dos B-52 lá, né, o B-52 da Força Aérea Americana. Vocês não pensem que aquilo é ato de bravura, não, que aquilo é ato de desespero. Desespero. Ele não sabe quando é que eles estão entregando deportados ou quando eles vão entregar tropas. Entendeu? Então, a realidade do Maduro é essa. Chegou o quê? Deportados. Tem certeza que é tropa? Eu não sei. Ele não sabe. Ele não tem como saber. Avião desliga lá como? Não parece não dar? Quando é que você sabe que vai vir um drone me matar? Entendeu? Quando é que você sabe que vai... A situação do Maduro é uma situação de desespero. Por que eu falei que está tudo interconectado? Hoje vai ter uma reunião de protocolo burocrático, onde, óbvio, né? É Mauro Vieira o nome dele? O Celso Amorim, você lembra, né? Que é quem manda realmente. Mauro Vieira. Então, o Mauro Ele foi embaixador do Brasil em Nova York, período que o Lula estava na presidência. Então, o Mauro Vieira não vai conseguir fazer porra nenhuma. Nada. O secretário do Tesouro ontem já falou que é o seguinte, acabe inquérito, porque é isso que ele disse, né? Acabem os inquéritos, soltem o Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro reforçou isso também. Parem de prender inocente, para de perseguir as pessoas, para de usar a PF em solo americano para ficar colocando medo em pessoas aqui nos Estados Unidos. Parem esta merda, volta ao normal e vamos fazer comércio. O Lula nem o STF estão querendo isso. O óbvio, o Lula será expelido pelo sistema financeiro brasileiro. Esse é o meu guess, sabe? Esse é meu chute. O Lula será chutado pelo sistema financeiro brasileiro. É muito dinheiro em jogo. Se eles... Porque assim, agora começou aquela sessão de desligar botões, sabe? Sabe quando você está numa caixa de energia, você vai desligando as luzes da casa? Desliguei a parte de cima, desliguei a parte de baixo, desliguei a cozinha, desliguei os banheiros. O Trump ainda não apertou nenhum botão de desligar. A hora que ele começar a desligar os botões, que nego entender que ele não está de brincadeira, aí vai ser um Deus nos acuda. Só que, óbvio, não vou iludi-los de que é o Bolsonaro e a direita que vai sair bem nessa foto. Vai ser o Temer. Vocês não viram a entrevista de um dos reféns israelenses que foram libertados agora pelo Hamas? Ele respondendo a pergunta da entrevistadora. Como é que foi o tratamento? Que tipo de tratamento você recebeu no cativeiro? Ele falou, olha, até a eleição do Trump, muito ruim. Batiam em mim, cuspiam em mim, me davam pouca comida,
foi uma situação muito delicada. Aí ele falou que durante toda a campanha presidencial americana, para quem torciam os terroristas do Hamas? Kamala Harris. Eles estavam torcendo, esperando a vitória da Kamala Harris. Quando o Trump venceu, o tratamento imediatamente mudou. Eu comecei a ser tratado de forma melhor, eu comecei a receber mais alimento. Quer dizer, gente, se bárbaros terroristas têm medo do Donald Trump, é para ter. Claro. A Graciele perguntou por que o Temer? O Temer porque é o Temer quem tem hoje meios, né, de negociação e algo a oferecer. Né? Infelizmente, o Bolsonaro não tem algo a oferecer. O Bolsonaro, ele já virou uma pessoa que o sistema falou assim, não queremos que isso se repita. O Bolsonaro poderia sair vitorioso, Eduardo, Jair, dessa situação, se eles tivessem deputados de verdade ao lado deles. Só que não tem. Eu sinto lhes dizer, a galera se aproxima do Bolsonaro para ganhar like, view, visualização, voto e fama. Só. Enquanto que Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro e até o Flávio, quando eu falo até o Flávio, que eu sempre tenho muito pé atrás com o Flávio, mas até o Flávio, eles estão dispostos a tudo para poder ter o Brasil de volta. Só que os políticos, a maioria deles, não tinham de cair mortos antes de serem políticos. Então, uma vez que eles tomaram o gosto de comprar um terninho que eles nunca poderiam ter comprado, uma vez que eles agora têm um carro que eles nunca tiveram na vida, eles não querem outra vida. Eu sinto lhes dizer, eu aqui não vou ficar assim na cabeça de vocês. Não vou, eu vou mandar a real. Os políticos, uma vez que experimentaram terno que eles nunca tiveram na vida, carro que eles nunca tiveram na vida, passeio, viagem, carona em jatinho, esquece, esses caras não vão querer outra vida, mas nem fudendo. Esse é o problema. Se o Bolsonaro tivesse hoje, pelo menos 15, 20, 30 deputados que realmente estivessem com a mesma intenção do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, o Brasil seria outro. Mas quando a gente começar a listar aqui quem a gente acredita que realmente vai dar o sangue, cara, não cabe na palma de uma mão, pô. A gente sabe disso. Vocês em casa sabem disso. Vocês percebem, vocês não são bobos. Gente, se tem uma audiência que não tem como ser enganada, é a nossa aqui. Se eu falar qualquer coisinha aqui, vocês vão falar. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Foi que nem o cara lá, falou assim, você não sabe nada de Bitcoin. Ele só não entendeu que eu não estava falando de Bitcoin. Eu não tenho como enganar vocês. Vocês são uma audiência extremamente qualificada. Isso aqui, gente, isso aqui não é audiência da CNN, não. Isso aqui não é audiência de Globo, não. Isso aqui é audiência de gente que está assistindo Hora e Verde, está assistindo Fio Diário, está acompanhando Eduardo, está acompanhando Chiquini, está acompanhando Paulo Figueiredo, está acompanhando Bárbara, Te Atualizei, está acompanhando Gaia. Não tem como virar para vocês e ficar fazendo malabarismo aqui. Por que o Temer? Porque hoje o Temer é quem tem na mesa de negociação aquelas fichas de pôquer realmente para serem utilizadas com o Centrão, entendeu? Com a indústria brasileira. Não é nem comércio, com a indústria. Indústria. Não sei se o pessoal... eu não estou menosprezando as pessoas mais simples, não, mas a diferença entre indústria e comércio é um hiato enorme. Né? Quando eu falo de indústria aqui, gente, sabe, construir carros, são aquelas empresas enormes, aquele troço gigantesco, é diferente de comércio. Essa galera não vai querer sair do Brasil. Quem que saiu do Brasil recentemente foi a Toyota? A Ford saiu do Brasil, a Toyota está fechando para a fábrica também, pelo que vi. Então, uma hora, essa galera, eu já falei demais, segurei o microfone demais, passo a bola para vocês aí, só queria realmente comentar isso. Uma hora, esse pessoal vai expelir o Lula quando o Trump começar a desligar as tomadas. E é aqui eu termino, sabe como? Você em casa acha mesmo que uma pessoa que só sobreviveu porque virou o rosto vai ter medo de Lula? E a primeira chave, Max, então, provavelmente vai ser a Venezuela. 5 embarcações de traficantes já destruídas pelo Donald Trump. Ontem, 3 bombardeiros B-52 ficaram a 200 quilômetros da costa de Caracas, 200 quilômetros de Caracas, ali bem perto em águas internacionais, né? Sobre águas internacionais, é bom dizer, não desrespeitaram lei nenhuma, né? Então,
E aí? Maduro vai cair? Agora cai? Ontem o Donald Trump falou numa coletiva lá no Salão Oval da Casa Branca que agora seria uma hora de uma incursão terrestre. Ele usou essa palavra, né? Então isso não está descartado, isso pode acontecer. Óbvio que é uma ação muito complexa para o governo Trump, porque ela pode causar um desgaste internacional muito grande, você entrar em outro país, mas é claro, ele está mostrando, ele está tentando provar para o mundo que o Maduro é um narcotraficante internacional. É um chefe de um dos maiores cartéis de drogas do mundo. Então, seria como que uma ação quase que de defesa, né, para evitar que essa droga chegue no Brasil. Você vai atrás do chefe do cartel. Mas ainda assim é complicado, né? Não é fácil. É muito mais provável que aquela notícia que o New York Times postou ontem, dizendo que o governo americano aprovou que a CIA possa agir, foi anteontem, né, se não me engano, que a CIA possa agir de maneira secreta na Venezuela. Então a gente pode ter aí operações secretas dentro da Venezuela com agentes da CIA, e geralmente o que eles fazem é fortalecer ou fomentar movimentos internos do país para que eles derrubem o atual ditador, né, no caso do Maduro. Não é muito diferente do que fizeram com o Brasil. Né? O governo Biden provavelmente deu uma ordem semelhante para evitar que o Bolsonaro fosse reeleito em 2022. O Mike Pence já falou isso, né? Que se não fosse o SAD, né, se não fosse o Deep State americano, hoje o Lula não seria eleito. Hoje o Lula não estaria eleito. Né? São palavras do Mike Pence. Então, é possível que você tenha aí grupos logo que possam tentar derrubar o regime do Maduro, e provavelmente vão acabar conseguindo, né? Talvez até capitulações dentro das Forças Armadas venezuelanas. Vamos ver como que a coisa vai se desenvolver. Eu acredito mais nesse tipo de ação, tá? Ou, por exemplo, uma extração, né, do Maduro, uma ação muito pontual, uma incursão em terra, assim, em larga escala, eu acho extremamente difícil, porque causaria um desgaste diplomático internacional muito grande pro Trump, ainda mais agora que ele está construindo a fama de pacificador, né? Então eu acredito que vai ser ou algo pontual ou um levante interno, né, provocado, subsidiado, talvez aí pela própria CIA, né? Coisa que eles, sim, já fizeram antes algumas vezes. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil, ao vivo, todos os dias no YouTube. Clique aqui e se inscreva.